Olá, caro aluno. Nós vamos ver hoje sobre mais um daqueles que são considerados os clássicos da sociologia, os pioneiros, os precursores da sociologia. Vamos ver Karl Marx, que junto com Max Weber, junto com Emile Durkheim, compõe as bases da teoria sociológica. Bom, Karl Marx, um filósofo, nascido na Alemanha em 1818, falecido em Londres em 1883. Ele também, assim como os outros dois clássicos da sociologia, pode ser estudado em diversas áreas. Filosofia, podemos tratar das questões ideológicas a partir do pensamento de Marx, tem um livro famoso chamado A Ideologia Alemã. O plano também econômico, questões econômicas, Marx é bastante conhecido por debater, refletir sobre questões econômicas, mas vamos focar nesta aula sobre a concepção de sociedade que Marx tem e, ao mesmo tempo, como é que essas sociedades se transformam, que sociedade era aquela na qual Marx estava inserido, que sociedade era aquela sobre a qual ele estava refletindo. Então, nós vamos focar, enfatizar a concepção de sociedade de Marx, que evidentemente vai perpassar outros temas que estão citados aqui, como a questão da filosofia, perspectivas ideológicas, a questão econômica, tá? Bom, vamos pensar primeiro para Marx o que é a sociedade. Marx tem o que se chama de visão materialista da história, ficou conhecido por ser um dos fundadores do materialismo histórico. O que é isso? A ideia é que a história se desenvolve, que as sociedades evoluem a partir da sua base material. O próprio Marx vai dizer, num dos seus livros, que a sua base, a base da sua análise, por isso era considerada científica, segundo ele, era uma base material, a vida material da sociedade. Os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas condições por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação. Por que Marx enfatiza tanto essa questão da materialidade? É que ele mesmo, e assim como na sua época, ele mesmo chegou a aderir, na sua época também existia uma forte corrente, que era do idealismo hegeliano. Então, Marx vai tentar inovar, pensar a sociedade de um ponto de vista novo e, por isso, romper com uma visão, segundo ele, idealista de sociedade, de história, para uma visão materialista. Ele diz, por exemplo, enquanto na filosofia hegeliana, da qual ele foi adepto por um tempo, se vai do céu à terra, aqui se vai da terra ao céu. Então, se você lembrar um pouco disso, dessa metáfora que o próprio Marx faz, você poderá entender a contraposição que ele faz à ideologia alemã, mais especificamente à perspectiva idealista de Hegel. Bom, o que é a sociedade para Marx? Nós poderíamos pensar em diversas metáforas, diversas comparações. Um edifício onde a gente teria um alicerce, uma casa onde a gente teria um alicerce, uma base, e sobre essa base se eleva uma superestrutura. Ele mesmo diz, né? Então, você pode pensar a sociedade como essa forma cíclica entre essa relação entre economia e uma superestrutura. Bom, o Marx enfatiza que o que determina a sociedade é essa base econômica, essa estrutura econômica. Essa estrutura econômica ela é formada pelas relações de produção, né? As relações de produção envolvem os meios, mas envolvem as relações sociais. Por isso que o Marx não pensa a economia da sociedade só como números, só como coisas, como bens, como produção. Ele pensa a economia da sociedade como vida social, como relações sociais. Para ele, essa base material condiciona a forma como o homem vive, a forma como ele pensa, a forma como ele se organiza politicamente. Então, essa superestrutura que ele mesmo diz, sobre a qual vai se elevar a estrutura econômica da sociedade, será reflexo desse conjunto das relações de produção. Então, se nós temos
relações de produção de cunho feudal, como nós vimos na sociedade feudal, na Idade Média, nós teremos uma superestrutura jurídica e política, ou seja, ideologias, normas, governos, que vão corresponder a essa base econômica e, por sua vez, irão reforçá-la. Se nós temos um conjunto de relações de produção que se dá de forma desigual, fundamentada numa desigualdade essencial de classes, como veremos mais adiante, também toda a superestrutura jurídica e política na perspectiva do Marx vai existir como consequência desta base e para reforçá-la. É nesse sentido, por exemplo, que ele não vai confiar na organização política fundamentada no capitalismo. Esse Estado capitalista tem que ser superado, porque para ele esse Estado só existe, na verdade, para reforçar os interesses dominantes dessa classe que domina economicamente a sociedade. Então, eu acho que também é interessante a gente pensar o seguinte: o Marx vê a sociedade sim como um conjunto, embora perceba que há uma base que fundamenta, que dá sustentação para toda essa superestrutura que vai se erguendo. Isso significa que para Marx não temos apenas uma produção que é material, mas temos também uma produção que é uma produção ideológica, política, cultural. Vocês viram lá que aquela base econômica ela fundamenta, ela determina uma superestrutura. Mas o que é que tem nessa superestrutura? Cultura, ideias, organização política. Então, para Marx, os homens produzem não apenas materialmente, ele tem consciência de que a cultura, como eu disse, formas de governo, ideologias, são produtos da sociedade, né? Isso tudo compõe a sociedade, é produção social. Bom, algo que é fundamental e bastante conhecido em Marx é a sua análise sobre o capitalismo. Bom, a sociologia ela vai se preocupar, ela vai se fundamentar, ela vai existir a partir de uma preocupação com a nova sociedade que surge a partir do declínio da sociedade feudal e do declínio de um sistema de produção econômica anterior, que era o sistema de produção feudal, basicamente agrário, fundamentado numa economia de subsistência, não numa economia de acumulação. E nós vamos ver que esses três clássicos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, se preocuparam em entender essa nova formação da sociedade e cada um tentou perceber essa nova formação de um ponto de vista específico. O Durkheim, mais preocupado com a organização moral dessa nova sociedade, o Weber, muito preocupado com o papel da ciência e da razão nessa nova sociedade, e o Marx, muito preocupado com o papel da economia nessa nova sociedade. Então, para Marx, estudar, analisar essa sociedade moderna fez concluir que ela é sobretudo capitalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma sociedade onde a sua base econômica é o capitalismo. Mas o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, ou seja, a preocupação, ao contrário do sistema feudal que eu dei como exemplo agora, a preocupação é produzir para vender e vender para reinvestir na produção e lucrar, evidentemente. Então, o Marx vai dizer que o capitalismo é um sistema que vai se preocupar em produzir mercadorias, produzir bens, algo que possa ser vendido e comprado. E esse sistema de produção se fundamenta numa transformação econômica constante, é preocupação do capitalismo estar o tempo todo reestruturando, transformando as relações de produção. Outra coisa, é um sistema de produção baseado numa ideia de competição no mercado. É um sistema de produção que tem muita inovação, muita preocupação com a inovação tecnológica, porque a ideia é tornar sempre essas mercadorias mais baratas e também mais eficientes. A busca pelos novos mercados, então onde mais se pode vender, em que mais lugar, quais os novos nichos de mercado que se pode atuar. E o objetivo, evidentemente, do sistema capitalista é o lucro. Não é o desenvolvimento social, não é o desenvolvimento da classe trabalhadora, não é o desenvolvimento do homem como um ser integral, que também era uma das perspectivas de Marx. Então, vemos que a sociedade capitalista, segundo Marx, é uma sociedade de classe. Ele ficou famoso por criar os termos burguesia e proletariado.
Essas são as duas classes principais. Bom, mas o que é classe? Classe é a denominação de um grupo social que se define por conta da questão de posse ou não posse de algum recurso econômico. Nesse caso, a burguesia será considerada por Marx a classe dominante e o proletariado será considerado a classe dominada. A burguesia é a dona dos meios de produção e ao proletariado só resta vender a sua força de trabalho para a burguesia. O que são esses meios de produção que a burguesia detém? É o dinheiro? Sim, mas também a terra, também a fábrica, também os insumos necessários para se produzir, os instrumentos de trabalho. E aqueles que não dominam esses meios vão ter que vender a sua força de trabalho para sobreviver nessa nova sociedade que surge. Se você não vende sua força de trabalho para receber esse salário, se você não tem salário, você não pode consumir, porque é uma sociedade voltada para a produção, né, de bens para serem vendidos. Então, é uma sociedade de consumo, produção para consumo. Então, Marx via nessa relação entre burguesia e proletariado uma exploração muito grande, né, da classe trabalhadora. Daí a sua proposta de que essa classe, que essa sociedade de classes fosse uma sociedade superada, de que o proletariado passasse a ser conscientizado da exploração que sofre e assim pudesse instituir um novo tipo de sociedade, que é a sociedade comunista, tendo um momento aí de transição que seria chamado socialismo. Sabemos que nunca existiu a sociedade comunista como Marx pensou, até porque ele projetou, eu digo que o Marx ele foi sociólogo quando analisou a sociedade do seu tempo, mas foi um futurista quando propôs, um ideólogo, digamos assim, um idealista quando propôs a sociedade, pensar na sociedade comunista. Bom, também é importante destacar que a preocupação de Marx era uma preocupação prática. Para ele, ciência deveria ser aplicada. Não era necessário ter conhecimento científico, inclusive, se não se pudesse aplicá-lo na transformação da sociedade. Então, esse conhecimento dele sobre o sistema capitalista, a sociedade capitalista, poderia favorecer, através dessa visão materialista da sociedade, uma maior consciência de classe do proletariado e assim esse proletariado buscar a sua superação, a superação da sua exploração. Por isso que o Marx foi um dos fundadores das associações de trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Associação Internacional de Trabalhadores, porque também ele acreditava que o capitalismo deveria ser superado no mundo inteiro. Evidente, o mundo, naquela época, não era visto de uma forma bem mais reduzida, não é? A concepção de mundo basicamente se reduzia muito à Europa, uma visão mais eurocêntrica. Porém, era preciso ser superado em vários lugares, por isso que o Marx também acaba transitando por vários países, expulso de alguns, né? Porque evidentemente ele tinha uma militância, ele tinha um engajamento político, como eu disse para ele, ciência, teoria e prática não podem ser desassociados. Bom, essas foram as referências que eu usei. Nós ficamos por aqui, estude sociologia um pouco mais e até a próxima.